Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando a nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é algo bastante... É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, homens e mulheres, independente de idade, independente de qualquer outra situação, as pessoas se perguntam, né? Homem divide tarefa de casa? Boa noite, Larissa. Boa noite, Analice, minha colega de psicologia. Boa noite, Ailton. Então, é uma pergunta que todos se fazem ou já se fizeram um dia. E aí, gente, homem divide as tarefas diárias, as tarefas de casa? E eu tive essa ideia, eu propus essa live, porque nos últimos meses eu tenho tido muito no consultório essa queixa de mulheres que dizem que seus parceiros não admitem dividir as tarefas de casa. E é interessante que essa queixa vem junto com outra queixa da mulher, a falta de desejo sexual pelo parceiro. Então, eu resolvi investigar isso. E nós fizemos uma enquete e no final, eu sei como está agora a enquete, a resposta, né? A participação das pessoas. E no final eu posso pedir para alguém de vocês olhar lá como é que está a pesquisa. Então, e é isso que é a questão. As mulheres reclamam que os homens não se colocam disponíveis e, ao contrário, muitos deles até dizem o seguinte: não, olha, aqui em casa é assim, eu coloco dinheiro em casa e você se vira com as crianças e com a casa. E isso fica pesado, né, para a mulher e acaba gerando situações de conflito. E aí, eu convidei para isso um homem para debater aqui conosco, e enquanto ele entra, a gente vai aquecendo. Então, o que é isso, né? O que queixa é essa que essas mulheres vêm ao meu consultório e me dizem? Aí que os homens não querem participar da divisão, eles não querem dividir o serviço em casa, eles dizem, não, meu trabalho é muito estressante, eu chego em casa muito cansado e aí eu quero descansar. Isso aí é com você, você se vira. Então, a questão que eu me pergunto é o seguinte: e agora, gente? No último mês, né, no Brasil, estão os parceiros em casa, imagina, o homem, uma mulher e 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos, e aí muitas mulheres, ou podemos dizer a grande maioria das mulheres, hoje em dia trabalha fora, então nós migramos para trabalhar em casa, e como é que fica isso? Os dois trabalham online, digamos, cada um no seu local e dividindo espaço, e os filhos ali. E como é que fica isso hoje, né? Porque essa queixa das minhas pacientes não é de hoje, é uma coisa antiga e é algo recorrente. Isso que eu preciso dizer.
ela não é própria da época de coronavírus, ela é recorrente. E aí nós vamos ver como é que se pode lidar com isso. E uma coisa que eu me questionei, é o seguinte: que tempos são esses que nós estamos vivendo? Nós estamos... Olá, Saulo, boa Oi, noite. Celisa, boa noite. Agora deu certo. Estava com um Agora pequeno deu problema aqui. certo. Eu estava aqui aquecendo enquanto você chegava. Que Então, bom, gente, que bom. boa noite, seja bem-vindo. Para quem não conhece o Saulo é coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel e divide pessoas preciosas na minha vida, não é esse, Saulo? É Quer isso. introduzir aí? Tá. A gente E- tenho a honra e a alegria de ser casado com a Larissa, que é a filha da Celisa, e a gente tem um trabalho na área da espiritualidade muito intenso, né? A Larissa sempre foi minha companheira, eu sempre falo que ela é meu anjo da guarda encarnado. E quando a gente tem esses temas, né, que a gente trabalha em conjunto, a gente gosta de conversar. E quando a Celisa falou sobre a ideia da responsabilidade do homem na casa, e me convidou, eu falei, olha, vai ser ótimo, porque esse é um tema que muitas vezes a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda lida com isso de uma maneira muito equivocada, principalmente no mundo atual, em que as divisões de tarefa entre os gêneros estão cada vez mais fluidas, né? A gente hoje tem estruturas familiares diferentes, tem estruturas que às vezes a mulher trabalha fora, às vezes o marido e a mulher dividem a responsabilidade financeira, e aí a gente achou um tema interessante, a gente está aqui para conversar, para participar. Para debater. E eu agradeço muito, Saulo, porque debater de mulher para mulher fica, né, fica muito feminina a discussão. Acho que é importante assim, dois tipos de opiniões e em se tratando, Uhum. né, eu mulher, você homem. Então, uma coisa que eu quero já colocar aqui é o seguinte: para aquelas pessoas que ainda têm preconceito, porque às vezes o preconceito, é bom dizer, às vezes o preconceito não é só do homem, às vezes é a própria mulher que não quer que o homem cuide de coisas da casa. E isso tem a ver com educação, criação, e aí não é esse, nós vamos focar o atual, o aqui e agora e o que está Uhum. acontecendo. Então, a minha primeira pergunta para aquelas pessoas que são literalmente contra essa questão de divisão, e até eu queria dizer para vocês a pesquisa, antes de eu começar, antes das 18h30, eu entrei na nossa pesquisa lá, Saulo, estava assim, 62% das pessoas respondem que o homem deve dividir as tarefas. E 38% pensam que o homem não divide as tarefas de casa, não deve dividir. Então, minha primeira questão aqui é o seguinte: em que época nós estamos? Estamos em 2020 ou estamos em 1960, em 1970, quer dizer, 50 e 60 anos atrás? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu me lembro dessa época, digamos 60, 70, que as coisas, para vocês que são mais jovens, que as coisas funcionavam assim. Existia pouco estudo disponível, poucas escolas. Então, era comum que pais de jovens que moravam, por exemplo, no interior ou que moravam na zona rural, eles gostariam de enviar, eles queriam enviar suas filhas para estudar na capital, ou numa cidade mais próxima, mais desenvolvida,
Então, eles próprios que contratavam, negociavam emprego para as filhas. E eu vivenciei como patroa assim, de vários jovens que vieram do interior para trabalhar na minha casa. E os pais falavam assim, olha, vocês, né, o casal, vocês podem proporcionar para ela, para a jovem, escola, roupa, cama, comida, vocês cuidam dela e vocês veem aí como é que é o salário. Então, muitas jovens vinham desse meio rural ou do interior para poder trabalhar. E era um tempo em que, digamos, o salário era bem mais baixo, porque no salário, inclusive, muitas vezes, não somente, né, gente, mas muitas vezes estava embutido aí uma série de situações, cuidar da saúde, médico, o que precisasse, mas assim, a pessoa não desembolsava o valor X. Então, o que acontece? As coisas evoluíram, gente. Né? No século passado, não é isso, Saulo? No século passado, e essas jovens dormiam no emprego com total exclusividade do trabalho, e muitas vezes até trabalhavam domingo, né? Era isso. Então, as coisas mudaram totalmente. E com todas essas transformações sociais, culturais, o acesso da mulher a mais informação, a mais educação, isso mudou tudo. Então, eu estou contando para vocês uma realidade que eu vivi. Inclusive, eu tenho até hoje comigo uma mulher, 6 anos mais nova que eu, que ela entrou na minha casa 46 anos atrás, quando eu nem tinha Larissa, tinha só o filho mais velho. E ela até hoje é minha funcionária. Só que ela hoje é minha funcionária, ela é só passadeira. Então, gente, as coisas mudaram para valer. Então, de certa forma, é bom dizer, é bom falar que tais comportamentos muito polarizados, só o homem cuida, ou só a mulher que cuida, não são adequados e não são atuais, não é isso? E olha que interessante, Saulo, talvez você deve ter vivido isso na casa da sua avó, ou pessoas da família, em que era assim que funcionava, só que o mundo mudou, não é isso? E a questão é, por que será que pessoas do mundo atual ainda pensam assim? Não é isso? Eu acho que existem dois Saulo? aspectos. Tem dois aspectos nisso que você comentou, Celina, que é muito interessante, que é, de um lado, essa dificuldade que a gente tem de lidar com as mudanças atuais e da gente ficar preso ao passado, isso em todas as áreas da nossa vida, não só Com nessa certeza. falsa divisão de gêneros, né? A gente achar que determinados trabalhos são de determinado gênero, outros trabalhos não são, atividades domésticas são coisa da esposa, o marido é que tem que prover financeiramente. Então, eu acho que a gente tem, na medida em que a gente vai progredindo, a gente vai percebendo que essas diferenças de gênero, elas vão se tornando cada vez menores. E as pessoas vão entendendo que é preciso compartilhar, que não é uma determinada tarefa que não é tarefa de homem, ou uma determinada tarefa que é exclusiva do homem, que não deve ser da mulher. A gente vai entendendo isso e não adianta, o progresso é uma lei inexorável. Ou a gente se ajusta a ele, ou ele leva a gente de rodão. Exato. Não tem como a gente ficar. Não tem o Não dá meio para termo, deter a né? marcha. Não tem o Não. meio termo. Ou a gente, o mundo efetivamente mudou. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender. E uma coisa relacionada ao trabalho doméstico, né, que ainda é uma coisa muito cultural no Brasil, que essa quarentena está mudando, é das famílias deixarem os trabalhos domésticos simplesmente para uma pessoa que é contratada, fora. A gente, quando convive com pessoas de outros países, principalmente os países mais desenvolvidos, a gente sabe que isso não é uma realidade lá fora.
Lá fora, exato. ter uma empregada que fica o tempo todo, lá fora ter duas empregadas em casa, isso não é uma coisa comum, como a gente ainda Ah, tem no Brasil. De forma que a gente pode ver para onde isso vai caminhando. Assim, exato. não é somente o estado que a gente tem agora, a gente vai caminhar para uma situação em que a gente vai ter menos ajuda para as tarefas de casa. Isso. Menos ainda do E que aí essa hoje, né, Saulo? menos ainda do que hoje. Vai se tornar mais caro na medida em que as pessoas se instruem, elas querem outros tipos de emprego, elas querem outros tipos de Exatamente. remuneração, querem outros tipos de experiência. Então, essa é uma mão de obra que ela vai se tornar cada vez mais escassa. Então, isso é uma Escassa. realidade, não adianta a gente negar. A outra coisa que eu acho interessante a gente pensar é no casamento como sendo um espaço de compartilhamento. Exato. E a gente compartilhar aquelas coisas que fazem parte do casamento. Né? E a casa faz parte do casamento. As atividades Aliás, domésticas fazem parte do casamento. Só faz sentido se for dentro do casamento. Né? A gente está compartilhando uma residência com alguém, com todas as suas necessidades. E acho que a gente deve ver isso não só como sendo um progresso, que é, não dá para a gente negar isso, mas também como uma oportunidade de compartilhamento. Eu me lembro que, algum tempo atrás, embora depois o casamento não tenha dado certo, mas o Jeff Bezos, que é um dos caras mais ricos do mundo, falava que uma das coisas que ele mais gostava de fazer com a esposa era de lavar as louças. Eu tenho uhum, que ele comenta que ele gosta de lavar louça em casa. Então, mas por que a uhum, gente toma gosto com isso? É porque a atividade doméstica ela passa a não ser o que você está fazendo, ou o que eu estou fazendo, o que é a sua responsabilidade, o que é a minha responsabilidade, mas para ser uma atividade em comum, para ser uma atividade exato. prazerosa, da gente poder fazer junto. É mais um ponto de contato entre o casal. Eu outro dia estava caminhando aqui pelo condomínio e eu vi um casal, os dois lavando o carro. Né? E assim, a gente percebia que aquela atividade ali estava sendo uma desculpa, né, para eles estarem juntos, para eles estarem vivendo uma experiência diferente. E a gente pode tornar a atividade doméstica uma atividade prazerosa, uma atividade gostosa. É preciso que o casal entenda isso e que ele não olhe só para lavar prato, limpar chão, espanar o pó, mas assim, o que que aquilo pode se tornar prazeroso, o que que pode se tornar gostoso, né? O que que pode se tornar sensual, o que que pode ajudar na vida até sexual do casal. Mas se eles tiverem essa Exatamente. concepção, a gente consegue tornar essa atividade uma atividade necessária, e a gente está vendo isso nos tempos de quarentena, mas também uma atividade que aproxima o casal, né? É, exatamente. E, Saulo, você falou sobre a questão dessa mão de obra, essas pessoas que se dedicam a isso, dedicam a nos ajudar. Me lembrei até de um detalhe que ficou marcado, né, para mim e para o Ailton, meu marido, que há 10 anos atrás, 10, 11 anos, 11 anos atrás, quando o Daniel, que é o nosso filho mais novo, esteve na Itália, ele esteve por 2 anos lá fazendo especialização em reconstrução de mama, ele ficou sabendo que assim a mão de obra de uma pessoa para cuidar da casa, fazer o que a pessoa determinasse, se não me engano, eu guardei isso, era R$ 24 na época por hora. Então você imagina, Uhum. né? Quer dizer, em função de tudo isso e dessa partilha e dessa desconstrução de qual papel que cabe a um gênero e a outro, é que a gente tem que mudar. E outra coisa que eu quero até te cumprimentar, Saulo, que eu percebo quando eu vou à sua casa, é o seguinte. Ah, e outra coisa, gente, eu fico pegando ganchos assim, porque live é isso, né? As ideias vêm e a gente tem que ou fala ou desiste de falar, né? Na hora, ou coloca ou não coloca. Bom, quando eu vou à sua casa, eu acho o máximo, eu acho um barato. Para quem não sabe, o Saulo é um exímio chefe de cozinha
Então, o Saulo cozinha e a Larissa faz alguma outra coisa lá, salada, ou as crianças põem à mesa. Eu, enquanto visita, né? É, enquanto visita, se eu quero ajudar e se me permitem, eu ajudo em colocar a mesa, tirar a mesa, tal, essas coisas. Então, assim, isso também, como é algo da modernidade que não tem retorno, é também importante para os pais mostrarem para os filhos. Porque depois, Ah, não é, fundamental. Saulo? Porque depois, Fundamental. quando eles forem assumir suas próprias vidas com seus parceiros, parceiras, eles já vão estar mais imbuídos ainda dessa nova atitude de que isso é normal e é gostoso e pode se aproveitar, não é isso? Uhum. Assim, a gente deve tomar muito cuidado. Eu fui criado dessa forma, eu venho de uma família muito simples financeiramente, e a gente sempre teve a responsabilidade de cuidar da casa. E isso, para mim, eu vejo o quanto isso foi bom, porque me preparou para uma realidade, me preparou para desmistificar coisas na minha cabeça, que hoje, para mim, é muito tranquilo lidar com isso. E quando É, eu penso nos meus filhos, a gente sempre tem como regra aqui em casa, né? Vamos preparar o almoço, fim de semana. Então a Ana Clara tem a tarefa dela, o João Vitor tem. Às vezes eu falo para eles, hoje o papai cozinha, vocês lavam as louças e a gente aproveita o tempo junto. Na hora de tomar exato. café, a gente tomar café junto, participar. Eu acho que essas atividades, Elisa, como todas as atividades que a gente tem na nossa relação conjugal, familiar, ela pode ser um excelente estímulo para fortalecer os nossos laços de afeto, de carinho, de conversa. É naquele É, momento de descontração que você coloca uma música, tá arrumando as coisas com os meninos, que às vezes você descobre que alguém não está tão bem, que alguém está precisando de alguma coisa. Então, esse espaço de diálogo tem que ser construído e a gente deve preparar os filhos para essa realidade, porque cada vez menos a gente vai dispor de pessoas para cuidar. Por isso é importante a gente simplificar a nossa vida, mas simplificar. tornar esse um momento prazeroso, um momento importante. E até para o casal, né? Eu acho que para o casal também poder cuidar é mais uma porta da intimidade. Eu penso assim, da gente Exatamente. estar junto. E essa intimidade que se fortalece e que o casal pode aproveitar até para se dizer coisas gostosas e interessantes, não é mesmo? Que passar pela fantasia do casal. Tudo isso tudo é muito importante. Então, continuando, eu queria falar uma coisa interessante. Que tipos de resposta? Porque pergunta nossa hoje nessa aula homem divide ou não divide, afinal? Né? Eu queria colocar umas três situações. Existem três situações que o casal pode optar. Né? Então, a primeira situação que eu penso é o seguinte: a mulher deixa de trabalhar fora, alguém tem que fazer o serviço, ok? Até aí tudo bem? Né? Alguém tem que executar o serviço da casa. Então, item número 1. A mulher deixa de trabalhar, aquela mulher que trabalha fora, ela deixa de trabalhar e se dedica exclusivamente à casa e os filhos, né? Isso é o item 1. E o que isso pode sugerir, né? O que isso pode acarretar? Se a mulher é uma profissional que gosta e que curte o trabalho, vai acarretar alguma coisa. O que você acha, Saulo? Olha, essa é uma situação muito delicada e cada vez mais a gente vê problemas, assim, até com amigos, pessoas que eu conheço, que relatam que o casamento deixou de ser bom depois que essa escolha foi feita. Porque o que, que acontece com a mulher, aquela mulher que quer trabalhar? A gente não deve ser preconceituoso também com aquela mulher que Lógico. quer ficar em casa, ela É. gosta, se aquilo é uma opção dela, e aquilo torna ela mais feliz, torna ela dar mais vitalidade, a energia dela tá para aquilo, Uhum. ok, nenhum problema. Mas a gente vê cada vez mais as mulheres, elas não se limitam a isso. Elas querem ter uma vida profissional, elas querem fazer um curso, elas querem se desenvolver, querem realizar alguma coisa.
E quando você restringe essa possibilidade, é mais ou menos como se você colocasse uma redoma de vidro sobre uma flor, porque aí ela não recebe sol, ela não é regada, ela vai murchando, e aí a Exato, mulher perde aquela vitalidade, e às vezes o marido acha que ter a mulher em casa vai fazer com que ela seja uma esposa melhor, e às vezes o resultado é exatamente o contrário. Porque a exato. mulher perdendo essa vitalidade, ela perde o interesse no esposo, o esposo perde o interesse nela, e aí É, vira uma relação fria, vira uma relação morna, porque isso. um dos dois está Tá se. infeliz, né? Ele Um está dos se dois. podando. Casamento tem que ser um espaço em que a gente cresça mais do que individualmente, do que isoladamente. Não pode E ser um espaço em cresça que a gente seja junto, né, menos do Saulo? que o que a gente é. É, E cresça junto, e os dois juntos, cada um naquilo que a pessoa quer, né? Então, outra situação é aquela que a mulher trabalha fora, cuida da casa, dos filhos, com toda a sobrecarga física e psicológica que isso representa. E aí, é aqui que eu quero colocar que é a queixa das mulheres que me inspiraram a fazer essa live. O que acontece? Elas ficam frustradas porque elas não dão conta, né, desse excesso de atividades, quer dizer, trabalhar fora, lidar com o cliente, principalmente mulheres de profissão, por exemplo, liberal. Então, elas lidarem com clientes, ter todo o envolvimento que qualquer um profissional tem, e ainda chegar em casa e fazer tudo, quer dizer, vai acarretar uma frustração e que vai também influenciar na vida pessoal e sexual do casal. E a outra aí situação é a que. Sim, Sal. Sim. essa situação aí, Celisa, talvez seja uma das situações mais frequentes. Mas eu queria falar aqui como homem para as mulheres, sabe? Ai, por É, favor, é existe, por isso que você foi existem convidado, algumas Saulo. coisas, existem algumas coisas que as mulheres precisam aprender em relação à mentalidade feminina, uma mentalidade masculina. Tá? Em Por primeiro favor. lugar, homem tem uma dificuldade enorme de adivinhar as coisas. O homem não tem a mesma sensibilidade que as mulheres. Então, assim, não adianta ficar na cozinha imaginando que o marido, que não está acostumado com isso, vai adivinhar que você quer que ele vá para lá. Isso não vai acontecer. Assim, primeira coisa, tem que aprender a dizer, tem que aprender a pedir, tem que aprender a falar. Isso. Porque às vezes Muito bom. a esposa ela fica frustrada porque ele não percebeu. Mas homem é meio limitado, gente. Assim, tem que entender que a gente não capta as coisas. A gente foi criado para um outro tipo, né? Historicamente, o homem é o caçador, ele tem um foco, ele está antenado naquilo que tem que fazer. Então, assim, primeira coisa, né? Não façam pressuposições. Não faça Falem pressuposições de que o nessa. marido sabe que você está querendo e não está fazendo. Porque às vezes a mulher faz isso, ela fica calada e aí depois ela acha que o marido Emburrada, não né, Saulo? fez, Saulo, porque ela acha que ele emburrada. sabe que ela quer e não está fazendo de propósito, né? Não é de propósito, é porque realmente aquilo não entrou. Primeira coisa Exato. assim, peçam, né? Falem. A Aham. segunda coisa que eu acho interessante é que, apesar da vaidade feminina, né, de ser mais proeminente, mas homem também gosta de elogio, homem gosta de carinho. Então, assim, trata-se, depois que ele for, dá um pouco mais de atenção, carinho. As mulheres têm a criatividade para isso, eu vou deixar aqui na cabeça delas. Mas aprenda a criar, né, esse momento do antes, que é o do dizer o que se quer, e do depois, que é aquilo que aconteceu. Assim vocês vão conseguir, acho que quase tudo que vocês querem. A mulher tem um poder sobre o homem maior do que o que ela imagina. Mas ela precisa utilizá-lo e não ficar imaginando que ele vai descobrir as coisas, né? Exato. E aí, Saulo, é algo que eu também falo muito. E incentivo as mulheres. Gente, tem que comunicar, tem que falar o que quer. E aí, porque se a mulher fala, se ela compartilha, se ela pede, literalmente, a contribuição que o parceiro divida, o parceiro vai poder dizer ou sim ou não.
Mas se o parceiro ficar ali no escuro, né, Saulo? E ficar só Uhum. dependendo dele, ele pode não realizar a expectativa da mulher. E aí, É, aquelas. Sim, fala, Saulo. o homem, às vezes as mulheres pensam assim: ah, ele não está fazendo isso porque ele não me ama, ele não está fazendo isso porque ele não acha que eu sou importante, ele não está fazendo isso porque. A Ele gente não tem até vê uma que eu estou brincadeira que a gente cansada, costuma. hein, Saulo? Ele não vê que eu estou É, cansada, que eu estou exausta. diga, né? Estou cansada, estou precisando disso. Né? Estou Aonde existe o precisando. afeto, aonde existe o afeto legítimo, a outra pessoa ela é sensível, mas ela pode não estar adivinhando. É igual, por Exatamente. exemplo, a gente brinca, né? Se uma moça conhece um rapaz e fala para ele assim, escuta, vamos sair na sexta-feira, e o rapaz fala assim, não. O que que a moça pensa? A moça pensa assim, ah, ele não me ama, não quer, não sou interessante, tem namorada. Mas, gente, homem não faz esse tipo de sofisticação nas respostas. Ele só disse não. Sugira outro dia, sugira outra coisa. Não faça pressuposições do Aham. que é o motivo daquela ação. Ele está Uhum. sentado na sala. Ele está sentado na sala porque ele está vendo televisão. Não é porque ele não te ama, não é porque ele não está preocupado com você. Vai lá e fale. Né? Diga o que você quer, diga o que É. você espera. Porque as mulheres às vezes têm essa dificuldade de expressar o que elas estão desejando dos seus maridos nos aspectos domésticos, às vezes em outros, mas como o tema da live são as tarefas Aspecto domésticas, nesse doméstico. caso eu vejo muita dificuldade. Viu? Aham. E isso é muito interessante, Saulo, porque realmente eu, como representante das mulheres aqui com você, muitas vezes passa isso pela cabeça da gente mesmo. Mas eu estou aprendendo pessoalmente e é interessante que eu acho que na vida de cada um, só quando a gente tem algum tipo de uma necessidade real que a gente resolve pedir ajuda. Por exemplo, quando os nossos filhos eram mais novos, eu cuidava de tudo e tinha mais facilidade de ajudantes. Mas depois as coisas vão crescendo, a família vai crescendo. Então, assim, eu até quero compartilhar com vocês, eu tenho a felicidade de poder contar não só com meu marido nas tarefas domésticas, e segundo a aptidão dele, o que quer fazer, o que gosta mais. Eu gosto de algumas coisas, ele gosta de outras. E também, quando está a família inteira, cada um faz uma coisa. Então, quando reúne aqui em casa 13 pessoas, é legal, porque a gente vai para a cozinha, gente, então cada um lava, outro enxuga, outro tira a mesa, outro põe, então é super legal. E a Larissa está dizendo, acredito que os homens também estão aprendendo o gosto de cuidar da casa e dos filhos. Sim, até quero fazer um elogio ao Ailton. Desde que, quando a gente era bem mais jovem, no começo do casamento, tinha tarefas que ele já tomava para si. E uma delas, e que eu achava o máximo ele fazer isso, que era quando chegava a época, a hora da criança andar, gente, eu tinha medo de deixar essa a menina cair, e ele adorava isso e fazia muito bem. Então, acho que é isso, né, Saulo? E muitas vezes, eu quero falar para vocês que eu não sou muito de cozinha. E até compartilhei uma vez isso com você, né, Saulo? Porque você, exímio cozinheiro, eu falo, nossa, fico com vergonha, porque eu não insisti nesse aprendizado com a minha filha. E me lembro que você e isso, o que você me falou naquela época, me incentivou a falar isso agora. Eu não sou muito de cozinha, gente. Eu gosto de tirar a mesa, pôr a mesa, posso lavar a louça, posso arrumar uma cama,
nesses dias, nessa quarentena, eu até me aventurei a arrumar a sala aqui, passar pano, limpar. Não foi muito bom, não, para o meu corpo, meu joelho, mas assim, cada pessoa pode fazer aquilo que é seu e falar disso, né, Saulo? E compartilhar. É, Isso eu não dou conta, isso eu faço bem, né? Porque isso desmistifica essa história de que o homem tinha que saber, não é isso? uhum. E Ninguém tem que saber nada, né, na vida. A gente tem que ninguém. aprender, mas a gente não tem que saber, né? A gente É, pode aprender alguma coisa que a gente tem interesse, que a gente goste, isso faz parte, mas ninguém nasce sabendo as coisas. Mas isso é importante, Elisa, para muitos casais que têm filhos começarem sabe, colocar eles nessa rotina de fazer as coisas. Isso é um aprendizado importante para que a pessoa tenha um pouco de autonomia, para que ela possa se virar quando ela estiver morando fora de casa. E que exato. quando ela estiver num relacionamento, ela poder compartilhar esse espaço, que cada vez mais vira um espaço comum. Não E dá que para a gente esse, pensar nessas atividades comuns como sendo assim, só da mulher, só do homem. e outra coisa, continuando, Saulo, que isso não seja um peso na relação, que não seja um problema, né? Que seja algo decidido pelos dois, né? Porque tem muitas, como você já falou, tem muitos benefícios de que se divida, né? Para que se dividam as tarefas. Até eu trabalhei com um cliente, é muito comum isso, gente, atualmente. Um cliente que, no momento, ele estava sem emprego e a esposa estava empregada e estava naquele ritmo. Ela fazia tudo fora, ela trabalhava fora e fazia as coisas dentro de casa também. E aí, no momento, ele, como estava sem emprego, ele se dedicou e gostou muito. Então, uma coisa que eu acho que é importante dizer é isso. É a aptidão de cada um, o desejo e o tempo. E como que os casais podem fazer isso, né? Eu acho que isso é A gente, primordial. as famílias vão se tornando famílias que não são aqueles padrões que a gente tinha antigamente de papai, mamãe, filhinho, cachorrinho, o papai trabalha É, fora, a mamãe cuida de casa. E esse modelo de família, ele se já se torna um foi. modelo de família dentro de todos. Eu penso assim, ele é um modelo que ele ainda existe, ele está lá posto, mas ele não é o único modelo. Eles não Uhum, têm. A gente tem outros tipos de família, famílias inclusive uhum. homoafetivas, famílias com outras estruturas completamente diferentes. E é interessante, eu estou vendo aqui a A Karina Karina, comentando, né? Tem muitos homens que isso. adoram cozinhar, e é isso mesmo, essas outras estruturas de Karina, que família, saudade. Vou dar é, um alô para Karina. Que saudade, Karina. Então, eu estou imaginando que seu tem, parceiro goste, né, Karina? Sim, sim, Saulo. essas outras estruturas, essas outras possibilidades, dão inclusive possibilidade para o homem exercer coisas como, por exemplo, cozinhar, que alguns homens adoram cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, não é todos os dias, não é aquela atividade, mas fazer uma coisa, fazer uma pizza no final de semana, fazer alguma coisa. Então, dá essa possibilidade da gente também exercer outras funções, outras ações que não são aqueles estereótipos, né, que eu não diria nem do homem, daquela figura do macho que não tem, e essa figura ela vai perdendo espaço, né? Exato, exato. E aí eu fico pensando assim, uma pergunta que a gente pode se fazer e discutir é como fazer isso então, né? Se é uma coisa, a Karina está contando, está dizendo ali, não tenho essa mesma sorte. Ah, mas de repente você pode convidá-lo para ouvir essa live. Ela vai ficar 24 horas, né, no direct. Então, como fazer isso, né? Então, Karina, como que se pode fazer isso? Porque divisão tem a ver com as aptidões de cada um, né, Saulo?
Então, se o seu parceiro, Karina, não gosta de cozinhar, ele pode gostar de outras coisas, porque, digamos, serviço doméstico é o que não falta, né? Várias coisas a fazer, né? O que você acha disso, Saulo? Eu acho assim, tem uma coisa que a gente tem que gostar, que é de estar junto do outro. E se a gente Exato. consegue transformar aquela atividade numa oportunidade de estar junto, de compartilhar alguma coisa, de conversar, aquela atividade ela se torna mais prazerosa. O É. problema é quando a gente simplesmente faz uma cobrança em relação ao que um deveria ou não fazer e a gente Uhum. transforma aquilo numa obrigação. Acho que o começo tem que ser assim, tem que ser com o objetivo de criar um espaço que seja pequeno, começar aos poucos também. Porque levar um homem que nunca entrou na cozinha para a cozinha, prepare-se, né? Ele vai quebrar metade das louças, ele vai fazer um monte de bagunça, ele vai guardar o pano de prato em um lugar que você nunca imaginou. E De vez em nunca quando vai você vai achar. abrir a geladeira, nunca vai achar, você vai achar pano de prato dentro da geladeira, vai. No começo é complicado. Mas a partir do momento em que você vai exercitando isso com esse propósito de criar um espaço de convivência, criar um espaço para a gente estar junto, para a gente fazer alguma coisa, cuidar daquele ninho doméstico que é nosso, é que a gente vai fazendo com que isso seja prazeroso. E tudo que é prazeroso tende a ser repetido. Né? Exato. Larissa está perguntando, vocês acreditam que esse momento de reclusão vai ajudar a mudar... eu perdi aí, Saulo. Ajudar o homem Vamos. a começar a fazer? Não tenho dúvida, viu? Porque os homens estão fazendo. A gente olha isso até aqui no condomínio onde a gente mora. Muitas famílias que têm condição financeira acabaram liberando as empregadas, né, o pessoal mais jovem que tem condição e estão cuidando da casa eles mesmos por uma opção deles, né? E isso essa necessidade vai fazer com que muitos homens passem a cuidar um pouco mais da casa e depois, se isso for bem trabalhado na família, na relação conjugal, pode se tornar um hábito que continue depois. Agora, se a gente transformar isso naquela coisa chata que Obrigação. é a obrigação, aí a tendência é voltar ao mesmo padrão anterior. É. E aí eu percebo que isso... Eu percebo que isso não tem retorno, né? Eu acho que a situação que a gente vive hoje, ela é tal que ou as pessoas se adaptam e ficam felizes com aquilo que podem partilhar, com o trabalho de cada um em casa, de cada uma em casa, ou então aquela convivência vai se tornar cada vez mais difícil e enfadonha, né? Então a tendência, eu acho, é evolução, né? A tendência É. é evoluir, e tanto homens quanto mulheres, porque às vezes é a mulher que não gosta de fazer muitas coisas, né? E o Uhum. homem gosta. Então, acho que aí a partilha e a convivência é que vai nos mostrar para onde que nós estamos seguindo, não é isso? E algumas mulheres podem dizer, eu fiquei pensando assim, numa situação, Saulo, não, isso aqui em casa é impossível, é impossível. E uma coisa que eu tenho percebido, eu quero voltar lá para o nosso início da live, Saulo, é o seguinte, algumas mulheres, e isso comprovado em algumas situações de consultório, as mulheres, às vezes, elas utilizam essa questão do homem não gostar de fazer nada em casa, não gostar, não trabalhar, as mulheres às vezes utilizam isso como uma desculpa e uma autossabotagem e uma sabotagem da vida sexual do casal, entende? E aí é que a coisa complica. Porque aquela mulher que não sabe falar, não sabe pedir o que ela precisa, como você bem falou aí alguns minutos, se ela utiliza essa situação para sabotar a vida sexual do casal,
isso aí que a coisa piora. Então, se o problema era a falta de divisão do trabalho, das tarefas em casa, isso vai se acoplar, vai se somar a uma vida sexual cada vez, digamos, mais precária e com menos intimidade. Então, se o casal não tem intimidade ali para dividir as coisas, para dividir as tarefas domésticas, e se a mulher, por acaso, por falta de consciência do que ela está fazendo, ela utilizar aquilo para um gatilho, para uma desculpa, tá bom, tá vendo? Você não faz isso, não faz aquilo, então então eu vou boicotar a nossa vida sexual. E é importante dizer que isso não é totalmente, aliás, não é, em geral, não é nada consciente. E aí a autoconsciência, e aí um trabalho terapêutico pode ser interessante quando a mulher não se toca por si mesma ou quando não há espaço no casal para discutir isso, para falar e para serem verdadeiros um com o outro. Isso vai virar uma bola de neve, porque essas coisas não são ventiladas e pode ter a tendência a uma relação se romper. E É, aí entendeu o que eu estou querendo falar, uhum. Saulo? O que você acha disso? Quando a gente traz para a relação conjugal frustração, expectativas não atendidas, e a gente começa a culpar o outro por isso, o relacionamento tende a ficar mais frio. A gente tem que É, utilizar as possibilidades de estar junto, que sejam as atividades domésticas, para momentos de intimidade, para momentos de prazer, para momentos exato, de incrementar a nossa relação conjugal, que seja com exato, carinho, com afago, né, com as preliminares, mas que isso faça parte realmente daquele momento do casal. E a gente vê esse espaço doméstico como sendo, às vezes, aquele espaço em que as pessoas criam essas distâncias, quando deveria ser o espaço de maior intimidade em todos os aspectos. Né? é. E aí eu quero aproveitar para contar uma história de uma cliente minha. No começo assim que eu comecei a atender, há quase 30 anos atrás, eu me recordo que eu estava toda entusiasmada e começando o meu atendimento, e atendi uma senhora, por faixa aí dos seus 40 e muitos, próximo a 50, que ela fez terapia lá por fez algumas sessões, alguns meses e tal, e depois, de uma hora para outra, e eu toda entusiasmada com a minha nova profissão, toda entusiasmada, e um dia ela chega para mim do nada, fala assim, Elisa, eu vou parar a terapia. Aí eu me senti impotente, né? Como terapeuta, falei, meu Deus, onde é que eu errei? Uma expressão atual hoje, deu ruim, onde foi que eu errei? Né? Essa coisa. E vocês pasmem, ela disse para mim o seguinte, me lembrei até da figura dela aqui, porque eu tenho uma memória assim, visual boa. Então, ela me disse, Elisa, não é que você foi uma terapeuta ruim, não. Ao contrário, você trabalhou tão bem comigo, que eu tenho duas opções. Se eu continuar a terapia, eu sei que eu vou terminar esse casamento. Mas como eu não quero terminar esse casamento, eu vou parar a terapia. E aí eu compreendi e pensei, meu Deus, na visão dela isso faz sentido. Só que essa visão, gente, foi de quase 30 anos atrás. A boa notícia é que se você percebe onde é que a vida sexual, a vida familiar está pegando, onde é que está emperrando, e se você tiver coragem e liberdade de falar o que você quer, o que você precisa, onde é que o casamento, que o relacionamento não vai bem, você tem a possibilidade de mudar. Você não precisa de fazer como essa cliente minha há 30 anos atrás. Não, Celise, você foi muito boa, só que eu estou fazendo opção
de parar aqui, porque se eu parar, se eu seguir, eu, eu vou ter que acabar com o casamento. Você não tem que acabar com o casamento. Você tem que simplesmente abrir o coração, falar o que é preciso, o que você necessita, para que vocês entrem num acordo. Não é isso? A intimidade, né, do casal, ela pressupõe dinâmica. Exato. Casamento não é um título de propriedade, que você vai no cartório, carimba alguma coisa e está dado. Exato. Casamento é uma coisa dinâmica que precisa ser construída. O casamento de hoje não é o casamento de 5 anos atrás. O seu casamento hoje não vai ser o seu casamento daqui a 5 anos. Ele Exato. precisa mudar, ele precisa ter variações, ele precisa ter uma dinâmica, ele precisa ter crescimento, porque nós não somos criaturas estáticas. O E a Saulo de dinâmica hoje não da é o Saulo vida, de né? 20 anos. A gente muda, né? O Saulo de hoje não é o Saulo de 20 anos atrás, a Larissa de hoje não é a Larissa de 20 anos atrás, e isso não é ruim, isso é diferente. A gente precisa É, aprender a valorizar essa diferença para viver com intensidade, com paixão, com amor, esses momentos em que a gente está crescendo junto, porque é tão bonito a gente crescer junto, a gente fazer parte aham, das experiências de uma pessoa que hoje está com a gente, amanhã pode não estar, mas que hoje está ali do nosso lado. E isso é uma benção. Eu acredito muito nisso, sabe? Que você ter alguém que está compartilhando com você alguns momentos, alguma uma trajetória da sua vida, é uma benção. E a gente precisa valorizar isso, é, de forma que a gente possa crescer. exato. E é gostoso, né, Saulo, poder contar com o outro, com o parceiro, com a parceira, em várias situações da vida. É aquela coisa assim, vamos Uhum. fazer isso? Topa, eu topo. Quer dizer, é compartilhar, é tudo isso. E É. não existe receita, né, Saulo? Cada casal tem as suas peculiaridades, tem que ser o seu jeito de ser, o seu jeitão de ser, ou jeitinho. E cabe a cada casal especificamente construir aquilo que é bom para eles. E é É. interessante dizer o seguinte, que modelos só servem se são interessantes. Você não precisa seguir o modelo que você viu no filme ou que você aprendeu com seus pais. Não, o casamento é uma cocriação e cada casal vai criando conforme pode, conforme o outro permite, né? Porque É. é uma construção de mão dupla, né? É uma construção de É mão dupla. sempre uma construção. O casamento é uma obra a dois, né? Uma obra de duas pessoas. Ele não é construído só de um dos lados. Por isso, assim, ó, Exato. vamos lavar prato junto de vez em quando, vamos fazer alguma Vamos coisa lavar junto de vez em chão, vamos quando, limpar vamos chão. limpar o chão de vez em quando, né? Aí aproveita e dança junto, aproveita e apimenta um pouquinho o relacionamento. Faz parte, gente. Exato. Assim, eu queria dizer, esse momento é um momento de intimidade que a gente deve valorizar. É. E aí, para finalizar, essa aula de 5 minutinhos só, eu queria deixar aqui um convite, né, para todos. Então, um recado para os homens: dividam sim a tarefa, as tarefas. E, de repente, vocês podem. A Karina está dizendo: casamento não é prisão, é parceria. Exatamente, Karina. Então, recado para os homens: dividam sim as tarefas de casa, porque de repente vocês vão se surpreender de como essa mulher vai ficar mais feliz. Para as mulheres, assumam seus desejos. Os homens não vão descobrir, assim como o Saulo falou, e eu te agradeço, foi super legal, Saulo. Assumam seus desejos, falem o que vocês precisem, tanto na questão da ajuda ali para uma tarefa qualquer, como também na cama, porque eles não vão descobrir. E aí, casais, dialoguem, planejem esse trabalho,
sei lá, um calendário de tarefas, um rodízio, porque de repente tem coisa chata tanto para homem quanto para mulher. Então, rodízio, hoje esse é o dia de fazer tal coisa, hoje, amanhã é meu dia e tal, e aí vai. E, em resumo, nós, enquanto sociedade, precisamos mudar os nossos conceitos, porque conceitos antigos, engessados, já não funcionam mais. Gente, eu tenho que terminar, Saulinho. Gente, muito obrigada a você, Saulo, em primeiro lugar, pela sua Obrigado, Celisa. Um abraço. Né? pela disponibilidade de estar aqui discutindo. Muito importante a sua visão masculina aqui. Para vocês que estão aqui com a gente, compartilhem, curtam, nos deem sugestões. E, Saulo, se você topar, sexta-feira que vem tem mais. Você topa? Vamos falar. Acho que é legal essa cumplicidade de visões, né? A visão do homem, a visão da mulher, né? Tá. Saulo, uma pessoa está Então, perguntando. Qual o conselho do Saulo? Saulo, 2 minutinhos. Utilize o momento dos trabalhos em casa, das atividades domésticas, para fazer um momento de intimidade do casal, um momento de prazer, um momento de toque, um momento da gente estar junto, e dizer para o marido, que como eu falei no começo, né, o homem não adivinha o que a mulher quer. Ele precisa, às vezes a mulher tem que dizer, às vezes tem que escrever, tem que repetir, mas se disser, ele vai atender, e quando ele atender, né, faça daquele momento um momento prazeroso, um momento gostoso, e aí tudo que é prazeroso tende a ser repetido. E só para falar, tanto para o homem quanto a mulher, aprendam a elogiar, a curtir o que o outro está fazendo. Puxa, eu estava tão ocupada hoje, e eu falei para meu marido, me ajuda num lanchinho aqui rapidinho, que eu tenho que me preparar para a live. Meu marido foi lá, preparou um lanchinho. Obrigada, viu, querido? Eu sei que você está aí do lado, na outra sala. Então, gente, terminando com muito gosto, com muito prazer, nos vemos na próxima sexta, com um novo tema que Saulo e eu ainda vamos discutir, ainda vamos decidir. Fiquem cada um na sua casa, curtam a parceria que vocês têm e que seja cada vez melhor. Saulo, tchau, um beijo, vejo vocês. Um abraço. Na próxima segunda-feira, que eu continuo com minhas lives. Tchau, Saulo, boa noite. Um abraço, gente. Até mais. Boa noite. Beijo. Tchau.